Alô amigos, muito bem-vindo aí ao nosso canal, o canal Impacto, que traz notícias semanais. E nós estamos aí trazendo uma novidade para cada um de vocês, inclusive, principalmente para os nossos alunos do IBADEC, né, Instituto Bíblico aí de Teologia, do seminário da nossa igreja. Nós estamos passando uma lição sobre verbos, né, então nós vamos aí elucidar, falar alguma coisa sobre isso relacionada à língua portuguesa, a aula 1, a primeira aula, a nossa primeira aula da língua portuguesa, aqui exposto em nosso vídeo. Nós temos aí as nossas preliminares. Vamos falar sobre verbos. Verbos, primeira parte dos verbos. O que são os verbos? Verbos, em sua definição, são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos, situando-os no tempo. Então, quando você tem um verbo em uma frase, você vai localizá-lo, você vai identificá-lo por meio do seu tempo, por meio do fenômeno e do seu estado. O verbo, ele dá a ação ao sujeito. Então nós temos mais adiante, o verbo é a palavra que dá ênfase a uma frase e a palavra mais importante da frase, né? Nós temos aí, para ilustrar o que nós estamos falando na prática, dentro da Bíblia, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. O que significa isso? Verbo ali, no capítulo 1 do versículo 1 de João, significa palavra. E a palavra estava em movimento, a palavra estava se mobilizando, foi a principal responsável pela origem do mundo. E nós temos aí, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus, né? Esse verbo criar exprime aí, expressa uma ação, Deus agindo no sentido de criar a terra. Então Deus, o sujeito da frase, o verbo criar, dando a ação ao sujeito, e daí então originaram-se os céus e a terra. Nós temos aí mais adiante então a conjugação dos verbos, quanto à sua estrutura. A conjugação é aquilo que mobiliza a estrutura de um verbo, né? Os verbos são compostos pelo radical, que é a palavra primitiva, a parte invariável que normalmente se repete, né? A palavra primitiva a palavra primitiva do verbo, e tem a sua terminação, a parte que é flexionada, que geralmente é composta por uma vogal e por uma consoante. E a vogal temática é aquela vogal que dá realmente a flexibilidade ao verbo, que caracteriza a conjugação. Pois bem, nós temos aí pelo menos 3 conjugações em língua portuguesa que compõem os verbos, né? A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação dos verbos. Os verbos terminados em AR pertencem então à primeira conjugação. A segunda conjugação são os verbos ER. E a terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Nós temos aí agora a classificação dos verbos. Quanto à sua classificação, os verbos se compõem como regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. São 5 espécies de classificação dos verbos que nós vamos falar de cada uma delas. Nós temos primeiramente os verbos regulares, que são aqueles que apresentam a modificação em seu radical e seguem um modelo de conjugação. Então os verbos regulares, eles não modificam aí o radical, né? Não apresentam modificação em seu radical e seguem um modelo de conjugação. Nós tiramos aí como exemplo 3 verbos que são regulares: o verbo trabalhar, o verbo estudar e o verbo cantar.
Observe que no final de cada palavra, de cada verbo, você tem lá a desinência, né? A vogal temática que acompanha a palavra, elas mesmas que são que estão dentro da sua alteração. O restante, ou seja, o radical, a primeira palavra, a palavra primitiva, ela não tem nenhuma modificação, não sofre nenhuma alteração. O mesmo ocorre com o verbo estudar. O verbo estudar também, você pode notar aí, ó, que a desinência e as vogais temáticas, elas sofrem alteração, mas deixando intacta o radical, deixando intacto o radical, ok? O mesmo acontece também com o verbo cantar, né? Canto, cantas, canta, cantamos, cantais e cantam. Os verbos irregulares são aqueles que não seguem o paradigma dos verbos, ou seja, não segue assim um padrão específico dentro dos verbos, né? Eles sofrem aí a alteração no radical, os radicais sofrem a alteração. São exemplos de verbos irregulares, alguns aí que nós destacamos: verbo fazer, verbo poder e verbo sorrir. Observe que o verbo fazer, ele está completamente ali alterado, deixando somente uma sílaba de lado, né, do seu radical, e o restante, todo ele modificado lá. Faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazem. O verbo poder, a mesma coisa, né? Olha, observe que na primeira pessoa nós temos no lugar do de um S no radical. Nós temos podes, pode, podemos, podeis e podem. E o verbo sorrir também sendo aí utilizado como irregulares, né? Sorriu, sorris, sorri, sorrimos, sorris e sorriem. Nós temos aí o exemplo dos verbos anômalos. O que são verbos anômalos? Verbos anômalos são aqueles verbos que apresentam muitas irregularidades, tanto na desinência quanto no radical. Vejamos alguns deles. É o exemplo do verbo estar, é o exemplo do verbo haver, do verbo ser, do verbo ler, do verbo ter, vir, por e etc. Nós temos aí, destacando o verbo ser, por exemplo, todo o seu radical também é modificado. Quando eu falo aí, eu flexiono esse verbo na primeira pessoa, por exemplo, eu sou, né? Eu sou. Eu leio, ou eu tenho, eu venho, né? Eu ponho, eu estou, né? São verbos anômalos. Temos aí os nossos verbos defectivos, que são exatamente aqueles verbos que têm alguma alteração. Os tempos, eles não são conjugados em todos os tempos, né? Alguns deles: reaver, abolir, falir, precaver e etc. Nós temos aí o verbo abolir, que ele praticamente não existe na primeira pessoa do presente. O verbo falir também não existe na primeira pessoa do presente, ok? Nós temos aí o verbo precaver também, o mesmo caso. E os verbos abundantes. Os verbos abundantes são os que possuem duas ou mais formas equivalentes. O que são as formas equivalentes? São aquelas formas muito usadas por nós no nosso dia a dia. Por exemplo, o verbo aceitar, no particípio aceitado, no particípio irregular, aceito. O verbo acender, no particípio acendido, no particípio irregular, aceso. Eleger pode ser elegido ou
eleito. Fritar pode ser fritado ou frito, o que não acontece com todos os verbos, com os verbos anteriores que nós já observamos. Bem, quanto ao modo verbal, nós temos aqui que eles podem ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Os três modos, as três formas modais dos verbos, indicando aí, por exemplo, o verbo indicativo, indicando fato, indicando certeza. E, novamente, temos um versículo bíblico: meu pai trabalha até agora. Observe que esse verbo trabalhar está no presente e expressa uma certeza. Jesus Cristo estava certo de que o seu pai também trabalhava, e ele também, junto com o pai, trabalhava também. Agora, no modo subjuntivo, a coisa já é diferente. Temos aí um fato hipotético, expressando um desejo, uma vontade, ou expressando uma dúvida. Nós temos aí: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Sempre no modo subjuntivo, haverá a presença da partícula se, como um elemento de dúvida. Nós temos também ali o exemplo, uma palavra também que expressa o modo subjuntivo, o que. Que eu fizesse, né? Que eu fizer, que tu fizeres. Ok? Vamos lá. O modo imperativo, temos aí expressando uma ordem ou um pedido. É o caso aqui daquela ordem imperativa de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos aí dois verbos: verbo ide, o verbo ir, que na flexão aqui quer dizer o imperativo afirmativo. Temos pregai, observando aí na segunda pessoa do plural, ok? Bem, além dessa, nós temos também as três formas nominais dos verbos, as formas infinitivo, gerúndio e particípio. Mas essas formas nós vamos explicar mais adiante, numa segunda aula, e por enquanto nós vamos ficar com essa aula aqui. Esperamos que você tenha gostado. Deixe o seu like, né? Deixe o seu like aí, e se inscreva em nosso canal, e nós estaremos sempre com você, sempre elucidando algumas dúvidas. Você pode se inscrever, você pode também deixar o seu comentário, e não deixe de fazer aí o seu like, ok? Um abraço, até a próxima.